Olá, boa noite. 21 horas, estamos chegando para falar sobre um tema muito importante. Estamos aí na semana que celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autista. Estou aqui com meu parceiro Vinícius Damasceno. Olá pessoal, bem-vindos a todos. Desde já eu peço para deixarem seus likes, comentarem, para a gente trocar experiência juntos aqui. Hoje é um dia que transcende, porque hoje é dia de falar de amor, falar de profissionalismo, falar de relacionamento e tenho a honra de trazer para cá alguém que eu considero como meu irmão de vida. Nos conhecemos desde pequenininhos e é um cara super 10, um cara para frente, exemplo de pai, exemplo de ser humano. Eu quero apresentar a vocês hoje Fábio Oliveira. Bem-vindo, meu irmão. Ó, solta as palmas! Assim. Boa noite, galera. Hoje nós vamos falar desse tema que é o que me move. Autismo é um tema que me move. Desde 2005 eu escolhi fazer isso para minha vida. E a regra com o autismo é: aquilo que serve para os meus filhos, serve para minhas crianças autistas. Se não servir para os meus filhos, não serve para eles. Essa é a base do trabalho. Muito bem, só lembrando que tem bastante gente da Redcai que já te conhece, né? Do evento que a gente fez lá sobre o Prós e Propósito, mas hoje mais pessoas irão te conhecer e que muitas pessoas te conheçam também, né? Pra gente falar sobre esse tema. Lembrando aí que a gente, né, o Dia Mundial do Autista é dia 2 de abril, né? Isso que foi instituído em 2007 pela ONU para marcar esta data e para ajudar no preconceito sobre o tema. E a gente diminuir tudo isso e favorecer para os diagnósticos. Você acha que é óbvio que todo dia é importante, sim, né? Sim, sim. Tem muita gente que critica, se diz, para que o dia tal, o dia tal? O dia tal, ele existe exatamente para que todo mundo pare, mas não é da importância só no dia, né, da celebração, e sim, obviamente, ao longo todos os dias. de todo o ano. É que se você não tem uma data que fique um marco, isso vai passando. E geralmente, passando isso, só vai falar do tema quem tem na família. Não vai ser discutido. Então, quando você coloca uma data, você traz uma marca, e essa marca, é importante lembrar que é mundial. Legal. Nós estamos falando do mundo com algo azul. Ele vai entrar na sua casa com um bolo na mão e vai cantar parabéns. É isso, vamos cantar parabéns, vamos lá. E é importante, porque o autismo, como eu disse, posso já adentrar nisso bem rapidinho? Deixa eu te apresentar antes. Pode. Fábio Oliveira é pedagogo, psicopedagogo e analista comportamental humano. É diretor fundador do Centro de Apoio ao Autista em Osasco, fundado em 2019. Isso. Eu não sei o que você ia falar, mas eu queria que você explicasse um pouquinho como é o trabalho do Centro de Apoio ao Autista que você tem lá. Pois bem, Centro de Autismo é uma clínica especializada inteiramente particular. Ela é privada, ela não tem nada ligado a governo. Tá? Não é uma ONG, é uma clínica, um centro especializado. Tá. Certo? É multidisciplinar. Então, nós temos todas as terapias lá. Todas as terapias que esse indivíduo precisa, a gente tem dentro desse centro. O centro nasce em 2019, porém, Fábio Oliveira vem desde 2005 trabalhando com essa galera. Então, tem alguns anos aí, 16, 17 anos, fazendo só isso. A função do centro de apoio o foco é a empregabilidade? Não. Ou não necessariamente? Não necessariamente. O nosso foco é o indivíduo autista na sua totalidade. Tá. Então, hoje a gente tem um trabalho com as crianças, com os adolescentes e com o adulto. Tá. Né? E aí, quando a gente fala de adolescente e adulto, a gente também vai olhar para esse campo de empregos. Então, por exemplo, o pai que tem um filho autista, ele, de repente, vai utilizar o seu centro de apoio para ajudar no desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa, né? Não necessariamente uma criança. Não necessariamente uma criança. Então, a porta de entrada ligou, agendou, vai passar por uma avaliação. Tá? E aí eu vou trazer para o universo infantil, que é para a coisa ficar um pouquinho mais clara. Vamos fazer uma avaliação para entender o que essa criança já tem de repertório, o que ela já sabe. Legal. E o que ela precisa aprender. Por quê? Por ser um centro privado, nós estamos falando de custos. A terapia custa. Claro. Então, não adianta eu dizer para o pai, olha, seu filho precisa de 7 terapias. Ele vai olhar para mim, fazer a conta e dizer, Fábio, eu não consigo pagar isso. E eu vou dizer, tchau. Onde é que está o meu compromisso? Então, a partir do momento que entrou, a gente vai avaliar essa criança e vamos trabalhar com aquilo que é mais emergencial.
Então, a criança está com comportamento disruptivo. São aquelas crises, minha gente. Bater cabeça, chorar, gritar, não esperar. Então, eu vou trabalhar o comportamento dela, porque isso é o essencial no momento. Entendi. Então, o foco da terapia vai ser no comportamento. Mas é claro que eu entendo também que o sonho de todo pai e mãe é que o filho fale. Ela vai dizer, mas e a fono? A fono vai vir depois. Por quê? Não adianta a gente iniciar um pacote com fono, TO, psicomotricista, e aí com 4 meses ele dizer, Fábio, não tem como pagar. A gente vai ter que interromper isso. Então a gente vai com o emergencial, melhora o bonitinho ou a bonitinha, deixa ele bacaninha, depois eu coloco ele na comunicação. Meio que numa lista de prioridade, né? Isso, eu coloquei em prioridade aquilo que está mais difícil no momento. Terapia, vamos entender que não é exatamente um psicólogo. Tem toda uma estrutura que vem, como você falou, TO, fono, Isso, claro. todo mundo. Cada um, em determinado Na sua área, momento, vai entrar, digamos assim, na vida desse, vou chamar de paciente. Isso, né? paciente. Ele vai entrar na vida desse autista. Então agora, sei lá, eu vou começar com psicopedagogo para entender como que tá O nível de psicopedagogo, ele já é um cara que ele vai entrar depois que eu cuidei do comportamental, Tá. depois que eu já mexi com a comunicação, aí eu entro com a psicopedagogia. Sim. Por quê? Porque aí eu estou falando já de um campo de aprendizado. É que quando você tá falando terapia... Que as até pessoas pra acham não que é confundir, psicólogo, não é uma entendeu? sessão de terapia. Sim, meus amores, é também. Não, mas no seu caso, ou eu tô errado, a terapia, ela é o... Quando você fala ele vai entrar em terapia, é um conjunto de ações que Não, para tudo. Tá. São terapias individuais, então ele vai... Uma terapia com a fono, uma terapia com o psicólogo entendi. comportamental, Entendi. uma terapia com a psicopedagoga, Entendi. uma terapia com, com o TO, terapeuta ocupacional, com a musicoterapia. Então, é uma terapia de fato. Legal, Um legal. para um, individualizado, serviço que e são tal. É terapias isso mesmo. individuais, São né? terapias mesmo. Não é um porque- centro de convivência, onde fica todo mundo junto e entra o TO, vai lá fazer o trabalho dele, entra... Não, é individual, um para um. Isso eu entendi, exatamente isso. É porque, talvez assim, no dito popular, quando se fala começa a terapia, começa especificamente com um psicólogo, o que não necessariamente vai acontecer. Por isso que a gente se faz você- a avaliação. Exatamente. Por isso que eu faço a avaliação. E é muito importante dizer que o analista do comportamento não precisa ser só um psicólogo. Analista do comportamento é aquele que é formado na aba. Então, nós temos uma formação específica em aba, que Legal. estuda a análise do comportamento humano. Legal. Então, por muito tempo isso foi discutido, se pode ser só psicólogo, não pode não. Hoje tem cursos que a gente pode se especializar nisso, tá? Dentro dessa Licenciado, área. tudo direitinho. Licenciado, bonitinho. E a aba está dentro da psicologia. É um A aba é o braço. quê? Análise aplicada ao comportamento humano. Tá, Estou falando de Skinner. legal, Tá, legal. mas para começar, o que é autismo? Autismo. Puxa, que pergunta bonita, né? O que é autismo? É um indivíduo que tem prejuízo na comunicação, na interação social e na imaginação. O que difere é, nem todos os autistas têm prejuízo igual nessas 3 áreas. Então, se a gente colocar uma escala de 0 a 10 em cada área, você vai conseguindo pontuar cada um. Fábio, me ajuda a melhorar isso. Vamos falar, então, hoje, o autismo é chamado de TEA. Transtorno do Perfeito. espectro autista. Espectro, nós temos 2 marcadores, o grave e o leve. O que transita dentro disso são todos autistas. Só que o que difere do autista 1 para o autista 2 é o quanto ele tem de habilidade dentro dessas 3 áreas. Quais são as áreas? Comunicação, imaginação e interação social. Uau! É rápido e eu ia falar uma coisa que eu não posso falar agora aqui, neste horário. Você que está acompanhando a gente aí, deixa o seu like, deixe seu comentário aqui com a gente. Se você conhece alguém que é autista, o que você está achando desse bate-papo, compartilha e ativa o sininho. Vamos voltar aqui um pouco para dar uma... Ou seja, TEA, né? Transtorno do espectro autista. Como é que a mãe, um pai, enfim, identifica isso na criança? É fácil de identificar? Na verdade é o seguinte, é fácil de identificar, entretanto, quando somos profissionais é muito fácil de identificar, quando é pai e mãe existe um pouco mais de dificuldade. Tá, Por quê? A criança ela está com atraso de fala. tá. A mãe vai no pediatra, ele fala, e geralmente é menino, menino é assim mesmo, é mais preguiçoso, ele tem o tempo dele e tal, só que ele é ainda urbana, tá? Isso não existe, tá, gente?
é para a criança ter um repertório de fala, um repertório de comunicação, um repertório de interesse. Então a mãe foi, ela viu que não tá, porque ela tem sobrinhos. E ela viu que o sobrinho que nasceu na mesma época tá falando, tá interagindo e o dela não tá acontecendo. Temos um problema aí. Tá. Só que é claro, nós não somos preparados para ter filhos com deficiência. Não é Nós porque somos nasce... preparados para ter doutores, professores, a gente é preparado para isso. Se vocês perguntarem, Fábio, o que você espera da Betina e do Valentim, tem até profissão para eles. Só que se eles vão ser ou não, é Tá outra história. escolhido, Não, né? já escolhi, já sei o que eles vão ser. Então existe uma expectativa ao ter filho. E aí, isso é para todo mundo. E aí você tem o filho, você tem a sua expectativa, e aqueles sinais começam a te levar para longe da sua expectativa. Então, é comum, é humano a gente não aceitar isto. Tá, você falou do atraso da fala. Fala que é o marcador. Tá, mas ou seja, a criança tá ali naquela faixa etária que ela já deveria ter iniciado um processo de comunicação. Sim. Se atrasou, eu já posso... Posso começar a pensar que tem um atraso. Eu não disse o que é ainda, porque eu preciso de um Isso. conjunto de coisas. Legal. Tá? Eu preciso de um conjunto de coisas. Mas ele tem lá um marcadorzinho. É que eu não gosto muito de falar de marcadores. Por quê? Porque você coloca pulga na orelha de quem não precisa pôr. Sim. É. Né? É meio que generaliza, e às aí vezes todo só um mundo já. atraso de fala. E a pessoa já fala, ih, não tá falando, é autista. É. Não, e tem várias outras coisas no meio do caminho. Né? Então, assim, genericamente, a gente tem atraso na fala, a gente tem andar na ponta dos pés, a gente Então, tem era isso que eu queria flex saber, de mão. tipo, de maneira mais prática. Quando é que esses pais têm que pensar assim, deixa eu procurar alguém pra falar sobre o meu filho, que eu acho que alguma Bom, coisa... Na verdade, essa criança ela já é assistida por um pediatra o tempo todo. Tá, A criança já nasce, já tem um pediatra. ok. Né? O importante é, estou olhando para o meu filho, comparando ele com os amiguinhos, não tá tão bem. Eu for no pediatra, ele tá insistindo que tá tudo bem, vá num próximo. Faça uma nova consulta com outro XPTZ e conta tudo para ele também. Legal. Né? Vai buscar outras pessoas para olhar o seu filho. Eu acho que talvez a gente tem que normalizar e deixar a coisa leve. Porque quando nasce um filho, né, com TEA, ou quando nasce um filho, não nasce também um pai e uma mãe Sim. que estão crescendo juntos. Sim. Não necessariamente nasceu um filho com TEA, também já liga um pendrive no pai e na mãe e fala, opa, tá aqui toda a biblioteca de TEA. Não. Então o cara tá ali. E aí, eu não gosto da palavra preconceito, mas que você falou do tipo, as minhas expectativas pro meu filho é isso, eu espero que ele seja assim, opa, a coisa não tá indo muito bem, eu não vou aceitar, de repente vou até pro lado da ignorância mesmo, né? De, tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, vamos lá! Você vai cobrar um funcionamento exatamente. dessa criança, né? É, Você vai cobrar um funcionamento. E este momento, Vini, dentro daquilo que a gente faz, a gente chama de momento do luto, né? É um luto porque a gente vai precisar estar diante do nascido e não do desejado. E luto, minha gente, não dá pra gente definir quanto tempo. Luto pode ser uma pessoa que ela vai ter luto de um dia, o outro de uma semana, um de um mês ou de uma vida toda. Esse luto você tá falando que é uma conscientização do que nasceu. É você aceitar que o idealizado não vai vir. O idealizado não tá aqui. Ele não veio. E nem virá, Ele não né? virá. A gente vai ter que reaprender com este novo e buscar o sucesso com esse novo. E aí é a grandiosidade das minhas manhãs. Acreditar junto com esse time. Hoje nós somos um time de 43 terapeutas que nós acreditamos de que a gente vai longe com esse cara. E ele vai dizer pra gente qual o caminho que ele quer percorrer. Né? Então a nossa busca é fazer com que esse cara chegue no ápice dele. Acreditando sempre de que é um lugar. Eu não sei que lugar é esse, mas a gente vai. O diagnóstico para o autismo não tem um órgão licenciado, igual, por exemplo, o ABD, que Não. que Nós diagnostica esqueci o nome agora, a dislexia. Não, nós não temos. Não Nós tem. Não temos. No que nós temos o Então, autismo, quem dá o diagnóstico? quem fecha o diagnóstico tem que ser o médico.
né? Ou neurologista ou psiquiatra. Acredito também que alguns pediatras conseguem fechar também. Não sei como é que é definido isso dentro do CRM. Entendi. Tá? Mas a gente passou por um período que só psiquiatra podia fazer isso. Hoje já tem neuros fazendo isso também. fechando Então, diagnóstico. na verdade, a criança, enfim, né, ou o adolescente chega pra você já com diagnóstico. Já diagnosticado. Você na clínica não dá diagnóstico. Não faço isso, porque nós não somos um centro médico. Entendi. Pode-se dizer que você, na clínica, só vai classificá-la dentro de um grau para você executar o seu plano de trabalho. Isso. O plano de ação. Isso, plano de ação, é isso Né? mesmo. Ó, gente, a ele gente tá- cria um programa. A gente cria um programa de desenvolvimento para esse camarada. Claro que acontece de chegar lá criança não diagnosticada, e aí passa pela avaliação do centro, e aí a gente vê os marcadores. Olha, mãe, os marcadores estão aí, eles estão presentes, né? Volta para o seu médico com a nossa devolutiva, que é um relatório contando tudo o que a gente avaliou e quais foram as respostas que ele deu. E a gente devolve isso para o médico e aí lá ele fecha. Porque o aí diagnóstico. você vai ter que casar, Corta caminho, né? né? Não- Corta não tem caminho, como, corta né? caminho. A ideia é sempre um diagnóstico precoce. Ô, Fábio, em 1943, ali 44, já se falava em autismo nos Estados Unidos. Isso, com Léo Kanner e Hans Asperger, que são dois médicos psiquiatras dos Estados Unidos, são austríacos e radicados nos Estados Unidos. Esses caras foram para lá, ambos trabalhavam já com esta população. Só que cada um falava de um tipo de autismo. Então, o Léo Kanner era um cara que falava desse autista mais convencional, com os marcadores mais exacerbado. Flapzinho, balanceio de tronco, ponta dos pés e não verbalização. O Hans Asperger já trabalhava com os caras mais gênio. Então, não tinha os marcadores. O marcador principal era o desejo excessivo por uma única coisa e conhecimento exacerbado sobre essa coisa e fala específica só sobre essa coisa. Então, lembra do espectro que eu falei para Sim. vocês, das duas pontas? Sim. Então, o Léo Kanner está aqui e o Hans Asperger está aqui, transitando dentro E aí eles que começam a escrever sobre todo o processo, sei lá, metodológico ou Não, aí estudos, vieram psicólogos fazendo todo esse processo, né, trabalhando dentro dessa área, aí eu vou chamar Skinner, que é o nome mais comum, Tá. trabalhando dentro desse condicionamento operante para colocar esses meninos nesse padrão melhor. É claro que nós tivemos ali um brocotó, né, que em 1900 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, teve um cara que falou do autismo, só que falou que esse autista, a criança nascia normal e ficava autista por culpa da mãe. Isso tudo a gente descobre com Lorna Wing e Judith Gold, que são duas médicas também, que têm filhos autistas, isso estou falando na década de 50 e 60, que tinha uma corrente que dizia que a criança ela não nascia autista, ela ficava autista por culpa da mãe. Que na hora da amamentação, que era do manhês, essa mãe não interagia com essa criança e ela tinha um deserto profundo. E aí ela ficava autista. E essa corrente veio seguindo. Uau. Veio seguindo e essas mulheres ficaram muito bravas. Disseram, não é culpa minha, porque eles são autistas, então vamos pesquisar. E aí que veio a grandiosidade. O Hans Asperger, tudo que ele escrevia era em alemão. Então a gente não conhecia o estudo desse cara. E Lorna Wing, por ser filha de alemães, ela entendia da língua e ela pesquisou na língua dela, apareceu esse cara falando desse autismo. E aí a gente tinha então Léo Kanner, que falava já em inglês sobre isso, desse autismo mais clássico, e ela trouxe e apresentou pra gente esse estudo do Hans Asperger, que era um autista mais leve, né, com marcadores mais simples, que aí passou a se levar o nome de síndrome de Asperger, que hoje já não usa mais, tá? Hoje já não usa mais isso, é autista leve. Mas dentro do histórico disso, então o autismo ele foi falado muito antes disso. Tá? E aí esses caras vieram, trouxeram à luz a ciência do negócio, que antes era muito do que a gente achava, trouxeram a ciência. E aí na década de 50 e 60 essas mulheres vão lá e validam esse negócio. E por que só em 90 que isso chega no Brasil? Pois é, cara. Até então, Brasil, a gente tratava como loucura. Um indivíduo que não fala, não interage. E se vocês, quem está nos ouvindo também, lembrar, todo bairro tinha um menininho que ficava trancado dentro de casa, segurando no portão e só gritando. E a gente chamava de louquinho. Vamos passar na rua do louquinho. O louquinho. A gente tratava como isso. Porque o Brasil ele nunca cuidou da saúde mental.
Haja vista os vamos problemas do manicômio que a Vamos gente só abrir tem. um parênteses aqui, Bora. que eu acho que tudo que era doença mental há 60 anos atrás era loucura, Loucura, né? era loucura. Aquela idosa que de repente sofreu 40 anos de depressão era doida do bairro. Ah, não, pô. 30. 30, né? Não 30 precisa nem ser. anos. Não, mas é que eu digo que tinha umas velhinhas que todo mundo tinha medo, que estourava a bola das Sim, crianças, não sei o quê. sim, Ou seja, isso já é um sinal de que haviam pessoas doentes naquela época, mas que ninguém sabia do que não se tratava, né? Mas vamos Não se voltar tinha pro diagnóstico. Vamos voltar para o autismo. E aí a gente não tinha isso aqui no Brasil. Então tudo era loucura, né? Internava, essa coisa era da toda. Eis que um pai aqui da Zona Sul, né? Porque a AMA ela tá aqui na Zona Sul. Aqui na Zona Sul em São Paulo, né? Zona Só pra- Sul, São Paulo. Esse pai estava em passeio nos Estados Unidos e viu uma criança funcionando igual ao filho dele. E aí ele foi questionar como é que era aquilo e disseram para ele, ele é autista. Ele falou, uou, como é isso? Não, ele é autista. Aí ele explicou e tal. Chegando no Brasil, ele encontrou mais um nicho de pessoas que viviam o que eles viviam e eles foram para os Estados Unidos. A fundadora da AMA faz parte disso. E aí eles foram para os Estados Unidos e aí começaram a aprender que lá tinha tratamento, tinha terapia, essas coisas todas. E aí eles vieram para o Brasil e fundaram a AMA em 90. Uau. Então, com o nascimento da AMA, o Brasil perde o título de que tudo era loucura, tudo era louco, e aí começa a diagnosticar essas pessoas com autismo, do qual eu sou muito grato em fazer parte. AMA desse é lugar. Associação de Amigos do Autista. Associação de Amigos do Autismo. Isso, que está aqui no Cambuci, na rua Lava Pés. Você tá em choque, né? Ô, porra. Tá demais. Nossa, tá muito uma aula. E eu vou aqui. Vamos lá. Fábio, por que é azul? Então, cara, tem várias discussões por causa disso. Tá. Porque o oceano, porque é menino. Bom, vamos usar o dos meninos. Tá. Autismo é uma síndrome que acomete mais meninos do que meninas. Por quê? A ciência não conseguiu Não dizer tem. pra gente ainda. Uma coisa que é legal, que caiu por terra, era de que as meninas tinham que vir muito mais prejudicadas que os meninos. Isso é mentira. Tá. Né? Nós temos um bocado de meninas aí, bem boas, que estão mais pra dentro do leve. ali. Mas você tem um percentual, tipo, cada 10 crianças... Cara, não tenho esse percentual, porque como a gente está nessa volúpia de diagnósticos, a gente não tem essa... Como é que eu falo? mesmo? especificidade. Eu não digamos. consigo dizer isso, na verdade. Mas- essa estatística eu não Tá, tenho. pra mas a dizer. maioria é homem. Era 6-2. Tá. Caramba. 6 meninos para 2 meninas. Tá. Deve já ter caído isso, tá, gente? Já deve ter caído isso. Já. E aí o azul Prevalência, perdão. Prevalência é o nome da palavra. E aí o azul vem... Ficou, e aí De ficou repente. azul, e aí o mundo todo tá azul e tá tudo certo. Nossa, que... Eu não sabia que... Acho que eu já tinha ouvido falar, ou você já tinha me falado Não, que... olha aqui, eu já vi que o nosso logo ele tá em azul. É. Não, eu tô dizendo que eu não... Eu acho que você já tinha comentado comigo que predominantemente eram mais meninos Isso é do mais que meninos, meninas. isso é regra, mais meninos. E aí o azul entra pra isso. Uma outra coisa que eu preciso falar rapidinho, Claro, juro, não, pode ir. é por que da dificuldade de se fechar um diagnóstico de autismo? Tá. Tá? Porque o autismo ele não tem marcador biológico. Por isso que é muito difícil de se fechar diagnóstico. Hoje, graças a Deus, é mais fácil, tá? Como ele não tem um marcador biológico, se a gente abrir um menino autista, o pai dele e a mãe dele, a gente não encontra nada. Marcador não tem biológico. nenhum marcador Ou biológico. seja, um exame de sangue, Não né? É isso que quer encontra. dizer. Isso, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, síndrome de Down. Todos são parecidinhos, é fácil de você mapear, você lá encontra. No autismo nós não temos isso. Por isso a dificuldade de se fazer o E diagnóstico. o que acontece? A gente fecha o diagnóstico pela máquina funcionando. O funcionamento da criança é que nos diz que ela está fora. Tá, mas como que eu posso dizer? É alguma alteração? É má formação? O que Não, que... senão a gente corrigiria. A gente não corrige porque não Então sabe onde ele tá. é uma... Tem um curto-circuito em algum lugar que a gente não descobriu onde é que está isso ainda. Você tá falando sério? Seríssimo. Eu não... Gente, Seríssimo. não tem um Não, exame, não, senão a gente não tem- Não, corrigiria. exame tudo bem, mas assim, por exemplo, não é uma alteração cromossomática? Não, mas- não. Se fosse, Não tem se marcador fosse biológico. se fosse um exame de sangue, mostraria. Ah, Se então... fosse um DNA, um exame de sangue mostraria. Não existe. Ou seja, é uma questão de comportamento. Existe um estudo muito forte sobre a genética disso. O Décio Brunoni, da USP, estuda isso aí. E não conseguiu se chegar no que é. Não. E aí, então, todo o diagnóstico vem em cima de estudos e desenhos de... O funcionamento da quadro. criança. Uau. O funcionamento da criança. E aí, pra gente que é pedagogo,
que conhece um cara chamado Piaget. Ele tem uma tabelinha de desenvolvimento. E na tabelinha de desenvolvimento, quando você pega a criança, você vê os buracos que ela tem no Aí você desenvolvimento. começa a entender ali o que não tá dentro. Junto dos marcadores que a gente sabe que essa criança apresenta, eu coloco ela dentro de um Você conhece Piaget? Muito Sabe o que é bem. Piaget? Piaget é meu amigo, tomar um café a vida inteira. Quero fazer um salto, Salto. porque em algum momento, então, em 1990, a gente começa com a AMA, conscientizando a sociedade brasileira de que os loucos não são loucos, né? Que uma parte desses ditos loucos são autistas, entre leves e severos. Leve, moderados e moderados, severos, né? E talvez os leves, os moderados, os severos, eles podem ter uma vida normal. Se a gente falar que um cara com autismo mais significativo vai ter uma vida normal, a gente vai mentir. Tá. A gente vai mentir porque ele vai depender de uma supervisão. Se eu disser para você que um cara leve vai ter uma vida normal, é possível, mas também vou ter que olhar. Só que no cara leve, eu vou ter que olhar porque ele vai esquecer de pagar água, luz, IPTU, vai comprar chocolate, não vai comprar arroz, feijão, não vai comprar essas coisas. Eu preciso fazer uma supervisão, mas eles conseguem ficar sozinho. Se eu fizer a manutenção ali, passa. Ou seja, talvez ele nunca vai ser independente. É que eu não gosto de falar isso, Tá. porque quando eu falo que ele não vai ser independente, eu tô dando uma sentença, Tá. né? E eu gosto de dizer de que ele vai precisar só de uma supervisãozinha. De que talvez que Eu não preciso morar, não precisa morar com ninguém. Que eu só nível preciso de passar lá. independência é essa, Eu preciso né? passar lá no final de semana para saber como é que tá a comida, Tá. né? As contas. Vamos falar do trabalho? Bora. Como é que... O Vini perguntou... Você quer falar alguma Não, coisa? não, pode ir, É, pode porque a gente Não. vai chegar no leve que ele vai falar de ter uma vida Então segue. mais normal. Não, vamos lá. Não, traga sua porque pauta. até pra gente Vamos falar de trabalho, desmistificar, vamos falar de já trabalho. pra aproveitar que a gente tá aqui com o público que é empresário empreendedor, ou seja, como é que ainda, né, com essa limitação, essas pessoas podem trabalhar? Porque eu já tô falando que pode, porque eu sei que pode, porque você falou que pode, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, olha que legal, ó. Vamos pegar esse novo jeito de viver que a gente tem hoje, né? Pós-pandemia, essa coisa toda. A gente voltou hoje para um trabalho manufaturado. Coisas feitas com as mãos. Então, hoje, todo mundo aí que consome, compra um produto na internet, ele chega na sua casa. Me descreve como chega esse produto. Ele passa por uma expedição ali, caixa, bota em caixa, não sei o quê, alguém pega, leva pra algum lugar. O próprio Olha melhor pro motoboy- produto. Olha melhor pro seu produto. Você comprou um vidro. Como vem esse vidro? De qualquer jeito? Não, vem embalado. Puxa, embalado. Olha o manufaturado aparecendo. E aí ele é embalado e colocado no saco de quem vendeu. Não é isso? Sim. Então vamos fazer de graça aqui, Mercado Livre. Mercado Livre, você comprou uma caneca, vai vir cheio de plástico bolha, um papelãozinho, um saquinho e depois o saco do Mercado Livre. Sim. Certo? Ou dentro de uma caixa. Ou dentro de uma caixa, fechadinho e tal. Se eu consigo colocar um menino moderado para fazer esse trabalho, como é que eu faria isso? Se eu coloco a estrutura aqui, a foto, tá? Do passo a passo de como isso tem que acontecer. E a foto do final, ele executa isso como ninguém. Uau. Ele executa isso como Porque ninguém. ele é executor, né? Ele faz. Ele segue a regra. Ele segue a rotina. E esse cara vai ser o melhor funcionário. Porque ele não vai sair para fumar, não vai sair para tomar café, não vai fazer fofoca de ninguém, até porque ele tem isolamento social. Então ele quer que se lasque quem tá do lado dele. Né? Ele não quer ser amigo de ninguém. Ele não tá ali pra fazer amizade. Né? E se você vacilar, não precisa nem para ir no banheiro. Ou seja, o manual para ele não é um manual escrito. É tipo aquele manual do que Kinder depende. Ovo. Não, Depende. sim, mas Se eu pegar no moderado, eu coloco... Dá até para escrever, mas eu prefiro colocar a foto, que daí eu não erro. Eu lembrei do Kinder Ovo, que o manual Isso, são as fotinho de imagens. como você Isso, colocar. é Você isso. coloca aquilo e fala, cara, tá aqui, 1000 caixas pra você fazer. Vamos pegar uma empresa que daria lindo para fazer isso. Um Você já- segmento. McDonald's. Tá. É tudo estruturado. Se você soltar qualquer indivíduo dentro do McDonald's, ele trabalha. Não tem como fazer errado. Porque ele tem até seta no chão. Para onde você tem que ir. É.
Mas você sabe me dizer se o McDonald's, por exemplo, tem dentro Nunca do vi, time? nunca Não vi. sabe. Não sei te dizer isso. Tá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a estrutura do trabalho. Ela tem uma seta que ela dá play e ela vai indo. E você vai indo dentro da cadeia e você executa no final, tem o nosso lanche. Olha que delícia. Ou seja, é melhor eu te fazer a pergunta, ao invés de eu falar. Quais seriam os tipos de trabalhos ou segmentos de empresas que seriam tranquilamente para eles trabalharem? Todos, bebê. Tudo. Todos. Não tem uma coisa que você destacaria, assim. Aqui ele vai ser Então, muito bom. não, porque daí eu tô cerceando o direito do outro. Eu tô dizendo que... O que, por exemplo? Então, a gente tem que ter o trabalho. Qual é o trabalho? Ah, dentro de uma instituição bancária. Dá pro cara trabalhar? Dá. Bota ele pra contar o dinheiro. Porque se for falar com gente, não vai acontecer. Entendi. Entende? Entendi. Então, dentro do segmento, a gente consegue colocar. Mas você pode colocar um cara que tem fixação, por exemplo, em conta. Ele vai fechar todos os caixas o tempo todo para você. Ele pode lá ser o cara de fazer o recolhe lá das maquininhas, contar o dinheiro e vai ser o melhor cara para fazer isso. Acho que o primeiro ponto aqui nosso é talvez levar para a sociedade que não é porque é autista que ele tem que fazer os trabalhos básicos, ou seja, faxina. Não. Pelo contrário, está na hora da gente abrir esse conhecimento. Eu acho que o primeiro ponto, Fábio, é o que esse autista quer fazer e pode fazer. Ó, na faxina já é roubada. Na faxina, não bota que a casa vai ficar suja. Por quê? Prejuízo na imaginação. Então é o seguinte, ele não passou pela mesa, embaixo da mesa. Para que ele vai lá olhar? Ele não derrubou nada no Por chão. isso Para que ele vai limpar? Não vai ter. Entendi. Não vai ter. Aquilo que depende do campo imaginativo e de percepção dentro da regra social, que é totalmente imaginativa. Fábio, do que você está falando? Vamos lá. Meninos, vocês foram educados por alguém. E vocês não estão muito longe da minha idade, vocês foram educados com o olhar. né? Exatamente. Lembra daquela música? Basta um olhar. Deus que me defenda. Era assim, olhou, você já fala, ih, azedou. A depender do olhar e a intensidade do olhar, você fala, meu... Você começa a chorar já na hora. Morri. Eu já tinha Sabia já até que ia apanhar depois. Não, já sabia. Já. E aí a sequência do olhar vinha Fábio Oliveira dos Santos. Aí você fala, óbito. Né? Porque chamou o nome todo, era óbito. Quem ensinou vocês que o olhar da sua mãe significava isso? Ninguém. Regra social velada. Indivíduo autista, olha pra ele, vai cair seu olho, ele não vai estar nem aí com a hora do Brasil. Você tá olhando e ele não vai nem perguntar o que foi. O problema é você olhar pra ele. Entendi. Isso é uma regra social. Então, aquilo que depende do campo imaginativo, e aí voltando só para a faxina, é um campo imaginativo, não vai rolar. Entendi. Não vai rolar. Ele tem que estar em qualquer operação Concreto. que tenha Concreto. uma Tem sequência. que ser uma concreto. voz de Tem que ser comando concreto. clara para ele fazer. Isso tem que ser concreto. Ele É. tem que saber, por exemplo, por que eu vou limpar a mesa se eu não sujei? E aí, quem tem isso na família ri demais. Que, por exemplo, às vezes, as guerras na casa que acontecem lá na clínica, contar a fofoca da vida alheia. A mãe fala, cara, esse cara não tem jeito. Ele passa, tem toalha no chão e ele não pega. E aí o bonitinho tava do meu lado e falou, mas não foi eu que joguei? Sim. Errado ele não tá. Ele tá errado? Ele não tem a regra de convívio. Mas a regra social diz o quê? Tá no chão, não é pra tá, vamos pegar. Não pega o que não é seu. Exatamente. É são as só regras isso, sociais. né? Que também, tipo, do ponto de vista de trabalho, existem muitas operações que você também só tem que fazer. Ponto, só executar. É Network, só executar aquilo. exatamente. E hoje eu falo muito do manufaturado, porque eu quero que essas empresas, até que estão nos ouvindo, que comece a olhar para esses meninos mais moderado. Porque é óbvio, todo mundo quer o leve. Porque o leve lê, o leve faz, o leve acontece, ele vai ser meio chatinho, não vai ser amiguinho de ninguém, mas ok, ele vai lá e executa. Só que a gente tem que lembrar do moderado, que ele também consegue fazer. O menino mais grave, eu vou dizer para você que ele até consegue fazer, mas com tempo menor de execução. E aí eu vou precisar demandar de várias outras coisas dentro desse processo de execução, tá? Para que ele fique ali fazendo esse trabalho. Mas o moderado, ele segue bonitinho até o final do processo. Eu fui no supermercado e quando eu cheguei lá, fui procurar uma carne. Acho que você estava comigo esse dia. E aí eu fui falar alguma coisa com ele. Tava sem brincadeira, com 3 carrinhos, cheio de coisa que tinha arrumar na gôndola, né? Eu fui falar com ele, fala com outra pessoa, por favor. Virou e tchum, tava lá. Isso. Ele tinha uma ordem, executar aquilo ali. Enquanto não acabar, missão dada, missão cumprida.
E tudo arrumadinho, não é que tava torto não, cara. Ó. Querido, o negócio tá simétrico. Você vai olhar... É muito engraçado, porque a gente que tá muito tempo dentro disso aí, né? A gente chega em alguns lugares e fala, mano, tem um de nós aqui nesse meio. Tem um de Dá nós... pra identificar. Pela organização. Porque nós somos fofoqueiros. Como a gente não tem prejuízo na imaginação, eu tô aqui, ó, ali na gôndola. Uma dona Maria falou, quê? Eu já vou olhar. Já deixo meu trabalho de lado, porque eu quero saber o que tá acontecendo na vida dos outros. Sim, e aí eu vou colocando ali de E qualquer aí eu vou jeito. lá, eu só quero terminar esse barato. Só vou colocar esse negócio lá. O autista não. Ele vai organizar, vai colocar um do ladinho do outro. Cara, imagina esse cara. Se tiver incêndio, você vai ter que ir lá tirar e falar, cara, vambora que tá pegando não, fogo. ele não terminou, como é que ele vai sair? Não, é missão dada, missão cumprida. Então, a gente pode até, dentro da sua pauta aí que eu acho que vai aparecer, a gente até pode dar alguns cases de sucesso. Eu vou te contar onde essas pessoas trabalham. Né? Por exemplo, tá na faixa mais um merchan que chama, gente. Mais um merchan grátis para a Drogaria São Paulo. Drogaria São Paulo, Drogazil, elas contratam crianças, meninos autistas, meninos e meninas autistas. Para trabalhar onde? No estoque? Opa! Qual é a chance de você perder medicamento com um cara desse lá? Olha Nenhuma. só, a gente nem pensa nisso. Nenhuma. Tem um queridão, Marcos. Ou seja, trabalhando na qualquer Drogazil. empresa que tenha estoque, a gente pode colocar um Nós autista pra temos. trabalhar. Vamos sair da Drogazil, vamos para a empresa do bairro? Mabem Parafusos, em Barueri. Tem o Victor que tá lá. Onde que o Victor trabalha? Essa história é bem legal. Essa história é muito legal. Por quê? O diretor da Mabem, que é o Manuel, me ligou e falou assim, queridão, tem um cara, como ele tá andando comigo, dentro desse universo de autismo e tal, ele falou, queridão, tem um cara aqui que eu preciso dispensar. Mas antes de dispensar, eu acho que ele é esses meninos que você consegue cuidar aí. Eu disse, ok. Manda ele vir aqui, aí fiz uma avaliação e tal, lá, bingo. Tinha um de nós ali. Tinha um menino autista, mais leve, sem diagnóstico, óbvio. E aí, falei, ó, queridão, devolvi para ele, foi um processo muito rápido, é claro que depois a gente foi fazendo outras avaliações, falei, ó, seu melhor funcionário está aqui na minha mão. Se você mandar ele embora, você vai se arrepender amargamente. Mas de cara, coloque esse cara no estoque para mim. E aí vamos fazer um trabalho com toda a equipe do seu trabalho, né, da sua empresa, para a gente explicar como é que funciona. Por quê? Porque as pessoas não estavam entendendo, eles davam 2, 3 comandos para o Victor. Ele não fazia. Porque ele não conseguiu executar um, como é que ele vai fazer o outro? Porque a gente é muito assim, né? E como era uma molecada que trabalha lá, então, ó, pega 20 porca pra mim, o outro, ó, mano, pega já 10 aí, porque tudo isso é porque ele ia passar dentro daquele lugar. Então era só pegar e trazer. Não, ele pegava a porca. E os caras, mano, esse cara não gosta de trabalhar. E não era. Porque esse cara não estava, ele recebeu uma ordem que ele vai executar. Então nós temos empresas menores. Nós temos o restaurante Pedra Branca, que tem 2 queridonas que trabalham lá. Pedra Branca lá no... Estrada dos Romeiros. Na subida lá? Isso, na Estrada dos Romeiros. Cara, eu não sei lá. Opa, chama o Celso lá que ele vai dar desconto pra você. Vamos saber. Celso! Vai dar desconto pros meninos da Rede Cai. O Celso tem 2 meninas lá que trabalham lá. Onde elas estão? Na bebida. Que era o lugar de maior prejuízo daquela empresa. Organizaram, sabe quanto entra, sabe quanto sai. Acabou. Acabou o É problema da organizadinho. É muito legal. Vamos falar de lei de cotas? Lei de cotas. Então, a lei de cotas, eu até fiz uma colinha aqui. No artigo 93, a lei 8.213, inciso 9, criada em 1991. Então, para empresas com 100 ou mais funcionários, ela tem que deixar um percentual para contratar os PCDs. Tá? Portador, que não tem mais portador, isso não existe, tá? Mas é para os deficientes. E aí, de acordo com o que vai subindo o número de funcionários, vai aumentando o percentual de vagas. Aí nós temos um problema social. Sim. Por que nós temos um problema social? Porque por conta do número de colaboradores que as empresas têm, porque aí eu fico muito limitado, né? Pra Não empregar necessariamente essas nessa pessoas. ordem. Porque a gente nunca viu... lembra da saúde mental brasileira? Sim. Essas pessoas nunca foram vistas pessoas com capacidade. Então, como elas nunca foram vistas com capacidade, elas não foram treinadas, elas não foram desenvolvidas para executar nenhum tipo de trabalho. Onde é que a gente tinha esses trabalhos? É por isso que nasce a lei, tá? A lei nasce porque você tinha grandes instituições que usavam o trabalho como terapia, tá? Então, nós temos uma instituição chamada Pestalozzi, que ela foi a maior distribuidora de vassouras. Quem fazia as vassouras? Os pacientes lá de dentro. Eles recebiam? Não, porque era terapia, mas ela distribuía a vassoura, ela vendia. Meu Deus. Então você tinha uma empresa com uma mão de obra zero.
E aí nasce lei de cotas para organizar isso. Então, se ele pode fazer como terapia e você pode ter uma renda no final, registra esse cara e paga o salário dele para você trabalho. Só que aí a gente está falando a lei diz que a partir de 100 colaboradores que você precisa começar a ter. A gente sabe que um percentual, né, pelo menos aqui em São Paulo, que tem a partir de 100 colaboradores. Por isso que é legal a gente abrir esse debate aqui, né? Porque, ok, a lei diz isso, mas eu posso ter 5 e contratar, eu posso ter 10, eu posso ter 15, eu posso fazer... E aí a gente está falando de um coração. Exatamente. Né? Aí a gente está falando de coração, que foi logo no início o que o Vinícius disse, né? Você pode contratar, e não é porque você quer fazer caridade. Porque esse ser humano ele vai devolver, ele vai te dar a resposta. O que uma empresa precisa? De produção. Esse cara vai produzir. E nós, o Centro de Autismo, estamos aí para fazer esse negócio acontecer e dar todo o suporte a R$0. A R$0. Para ir lá, organizar, por exemplo, o Pedra Branca. Objetivamente falando, a empresa quer trabalho, Ponto. produtividade. Ela quer resposta. Tá tudo certo, Ela quer exato. resposta. Por que Pronto. que você... Desculpa te cortar, mas por que você acha que ainda exista essa resistência por parte das empresas? Porque vamos voltar para a nossa educação? O que a gente via, né? Toda vez que a gente via um deficiente físico, a mãe da gente falava, não olha. Não olha. Mãe, olha o menino da cadeira. Não, não olha. Então a gente foi treinado a não olhar para essas pessoas. Porque na época você acreditava que a pessoa ia achar ruim. Então a gente nunca viu. Pauta de deficiência. A deficiência nunca foi pauta dentro das nossas casas. Ela sempre foi pauta na casa de quem tem. Quem tem, fala. Mas a gente não faz um churrasco, eu não me lembro da minha vida, a não ser hoje que eu virei maluquinho do autismo, a gente fala disso. Estamos comendo uma feijoada, vamos falar de deficiência? A gente não fala. Não, eu tô pra te dizer que às vezes até dentro da casa de quem tem, É tabu. é tabu. É tabu. Claro, pelo amor de Deus. Né? E aí, o tabu de dentro da casa de quem tem, lembra do luto que eu falei pra vocês lá? Sim. Lembra que eu falei pra vocês que eles podem durar a vida toda? E tá tudo bem. A gente não tá aqui pra julgar. A gente tá pra apoiar. O que a gente pode fazer dentro desse cenário? Mas, voltando para o que você perguntou, então, como dentro da nossa cultura, deficiência sempre foi um tabu, a gente não fala disso. Se eu não falo disso, eu me afasto. E aí isso tudo vai pra dentro da empresa, né? Vai para dentro da empresa, porque são pessoas. São pessoas. São pessoas. Bom, a gente... Quais... Vamos falar de habilidades, né? Mais uma vez, né? Ainda com essa limitação, mas eles têm habilidades, a gente falou sobre isso. Várias. Você classificou em 3, eu vou chamar de deficiências, em 3 pontos. Socialização. Então, isso aí Você falou lá imaginação, comunicação, prejuízo. são os prejuízos. Comunicação, interação social e imaginação. Alguns autistas têm aquele problema com muita luz, com luz piscando. Sensibilidade. Ele entra em sensibilidade. Está na sensibilidade. Tá bom. Isso aí. Isso aí a gente já está falando da... Para você falar de competência. Tá. Meu Deus, preciso me lembrar disso, mas tem que ter um nome esse negócio aí, eu vou lembrar daqui a pouco. Tá, mas daqui a eu tô pouco... aqui pensando em tantas coisas para falar, para não perder o rolê. Vamos falar de competência? Bora. Quais são as habilidades que a gente pode destacar tranquilamente deles? Então, de novo, a gente não pode categorizar. Tá. De quem a gente está falando, de qual tipo de atividade que a gente está falando. Não significa que todo autista tem que trabalhar com estoque, Não, por exemplo. não. Tá, mas eu tô dizendo assim, partindo de um princípio padrão, então, por exemplo... Não dá para ter padrão. Em autismo não tem padrão. Tá, mas aí você não acabou de dizer que eles são, por exemplo, todos focados? Não. Eu acabei de te falar que se você pegar um cara moderado e se eu não colocar a foto, ele não faz nada. É o moderado Ele com a vai ficar foto. sentado. Porque aí o leve, ele já tem um outro... Ele já vai ter Não um outro... necessariamente, eu também tenho que deixar descritinho para ele, porque ele tá aqui no mundo de Bob dele, pensando no Chaves. Eu tenho uma queridona que ama o Chaves. Beijo para você, queridona, você sabe que eu tô falando de você. Ela ama o Chaves. Se ela ouvir qualquer coisa relacionada a alguma fala que teve no Chaves, ela já vai pro pensamento de Bob e vai começar a rir sozinha. Vai começar a rir legal, sozinha. né? O trabalho que tem que ser feito já se perdeu. E essa querida, ela estuda nanotecnologia. Sabem o que é isso, queridos? Uau. Nanotecnologia. Ela está desenvolvendo na faculdade um aparelho. Eu vou contar assim o que eu entendi, tá? Do pouquinho que eu consegui acompanhar aquele negócio ali. Eu sei que é um aparelho que ele vai medir
o quanto cada aparelho doméstico dentro da nossa casa vai ter de consumo. Uau. Tá? Então ela quer vir com um aparelhinho, conectar, pegar a tomadinha da sua geladeira, colocar aqui e falar, esse aqui tem que consumir 10. Se ele consumir 11, não compra porque não presta. Eu já imaginei a gente não comprar as coisas Ai, com o que aparelho delícia. no bolso. Já, esse eu não quero. Já, esse eu não quero. Esse não é bom. Aí eu pergunto a vocês, onde vocês já viram isso? Entendi. Então, Só que desculpa. se ela ouviu Chaves, essa genialidade, vai começar a rir. E aí teve um dia que ela tava mal brava, vou contar a fofoca pra vocês. Ela tava muito brava, né? E ela tava muito estressada e tal, tava tendo crise. Aí eu falei, meu, você tá parecendo o Chaves, tá ficando catatônica. Cara, passou a crise, só que ela ficou 200 horas rindo do negócio, né? Eu tirei ela da crise com uma coisa que tá dentro do percentual dela. Então veja, é uma pessoa com essa capacidade de criação, porém, se eu piscar, ela vai sair e vai pro mundo de Bob, que é o pensamento. E o que é muito louco é que você olha para essa pessoa, e se ela estiver aqui com a gente, se o Fábio não nos orienta e fala, essa moça tem teia, você acha que ela é uma pessoa normal. Sim. Olha que loucura. Sim. Não, e além de. E um pouco pior. Você vai achar que ela tem ideia, que ela é metida, que ela é arrogante e que ela não gosta de ninguém. Porque ela não vai falar com vocês. Porque ela, Se tiver a mala, não vai falar com vocês. Ela é metida. Não vai nem olhar pra Né? cara de vocês. Aqui, ó. É. Baixa interação social. E nós achando que a bicha é Que metida. incrível. É isso. Existe uma série, a gente já falou sobre isso, está no Amazon, se chama Nosso Jeito de Ser. Que nesse filme, lá tem 3 atores, uma garota e 2 rapazes, que são autistas, né? E na vida real eles também são autistas. E eles são atores, né? Uma atriz e 2 atores. Posso dar 2 diquinhas É bem muito legal legal. também? E estão Por falando ali favor. sobre o campo de trabalho, de como eles vão trabalhar. E ele é mais inteligente que o chefe. Ele fala, meu, você é muito burro, você não sabe fazer conta. Olha aqui a estatística. Aí ele é mandado embora, porque ele chamou o chefe de Tem uma burro. vida real dessa. É. Tem um cara, meu paciente, que fez. O chefe dele apresentou um programa que era pra rastrear essas fraudes. Ele, com aquela mentezinha dele de autista, furou todo o programa. Ele achou todas as brechas do programa. Todas as brechas. Só que, com a falta da imaginação, quando o chefe foi apresentar isso, ele fez exatamente isso. Levantou a mão e começou a contar todos os defeitos do programa. Tá onde hoje? Desempregado. Foi mandado embora. Porque era um cara que não interagia com ninguém, muito inteligente, não interagia com ninguém, mas entrava ali, desenrolava tudo, fazia todas as coisas, só que era um cara metido para a sociedade. Não dá para resgatar? Não. No emprego? Ali Na não empresa? dá, ali não dá. Né? Não dá pra ligar pro Era banco, chefe? É banco, não, é banco, esquece. Banco não tem essa. Né? E aí esse cara acabou mandando embora por conta da capacidade que ele tem. Olha que loucura isso, né? Mas tudo isso porque não tinha diagnóstico, a gente conseguiu diagnosticar agora, com 45 anos, por conta exatamente disso. Mas, ó, só pra eu dar a diquinha lá que eu disse que era bem legal. Amor no Espectro é uma série que tá na Netflix, é bem legal. Amor dois... Peraí. Amor no Espectro. No. Amor do Espectro. É. E depois uma que tá super novinha aí, Advogada Extraordinária. Tá, advogada extraordinária. É sensacional, gente, mas é muito legal. É muito aí legal. fala- Advogada. É muito legal. Advogada Extraordinária. Essa é coreana. Acho que a Advogada Extraordinária é coreana. É sensacional. Bom, então a pergunta que eu fiz sobre as competências, na verdade não tem, né? Porque eu tinha entendido, mas aí eu pensei errado. Aquilo não, que você pensou o que todo mundo pensa. Pra eu não errar, onde eu posso por esse cara? Foi esse seu pensamento. É que aí você falou dentro de um recorte, né? Ele é o moderado para trabalhar naquela... Mas o que a gente precisa entender é que eles são competentes e aí você vai ter que enquadrar ele dentro de um O que departamento a gente específico. precisa entender é o que o nosso coração fala sobre isso. É isso que a gente precisa entender. O que meu coração fala sobre isso? Poxa, eu queria esse desafio. Eu queria ter na minha empresa. Mas eu quero ter, não é para ter um troféu. Porque o cara não está entrando lá para ser o troféu da sua empresa. Exatamente. O cara está entrando para ser um funcionário. Só que você, dentro daquilo que você deseja, você vai preparar a sua equipe para entender o funcionamento daquele cara e todo mundo viver em harmonia. É isso. É disso que a gente precisa. Fábio, por exemplo, como eu trabalho com treinamento, as palestras, às vezes as empresas perguntam: eu quero fazer alguma ação de diversidade, não sei o quê, eu quero contratar. Eu falo, gente,
não é só isso, Não, né? não. É assim, a sua ação efetiva de inclusão não é necessariamente contratar um autista ou colocar uma mulher trans na sua equipe ou trazer uma pessoa preta com trança. Não. Você primeiro tem que começar trabalhando a comunicação, a conscientização com o seu time. Eu acho que quando você já começa a colocar rótulos sobre aquilo que você quer fazer, nós temos um problema. Nós temos um problema. Porque também tem... Eu quero competência. É. Lá no meu time tem tudo isso aí. No meu time tem tudo isso aí. Tem gente preta, tem gente trans, tem gente de cabelo... Tem tudo. E eu não quero... Eu não tô olhando pro modelo da pessoa. Queridão, qual é a sua entrega pro indivíduo humano? Exatamente. Fábio, minha entrega é essa, eu quero... Bora. É disso que eu preciso. Então, eu não quero dizer... porque na minha empresa... A partir do momento que eu chegar numa reunião e dizer... Na minha empresa tem, desculpa. O que você quer? Se for palmas, porque a aí gente vai bater pra você. vem alma nisso, né? Vem um propósito, né? Que é de fato o que eu quero trazer como impacto para mim e o que eu deixo como impacto Falando em pro outro, né? propósito, posso dar um brief da minha vida rapidinho? Claro. Quando eu decidi montar o centro, e aí tinha um nome, Centro de Autismo, quem observar é uma mão segurando um quebra-cabeça, que o quebra-cabeça representa o autismo Sim. e tal. Eu tinha duas coisas para fazer naquele momento. Montar uma ONG, uma ONG não governamental, essa papagaiada toda, ou montar uma empresa. ONG, eu pensei e falei, não posso montar uma ONG. Por quê? Se eu monto uma ONG, as pessoas não vão olhar a capacidade, o quanto eu estudei para quê. Porque quem é preto sabe do que eu estou falando. E seria só mais um no meio da multidão que quer se dar bem. Então eu disse, não, quero montar uma empresa. Uma empresa com CNPJ, porque eu não quero que as pessoas vão lá e falem, coitadinho, seja o dono ou seja qualquer um. Eu quero que as pessoas entrem lá e falem, aqui neste lugar as pessoas são inteligentes. E aí a minha cor nem aparece. E não aparece mesmo, né? É uma empresa. Exatamente. Agora, se fosse uma ONG. Você fica muito Você mais... é pelo vitimismo, né? O cara, não sei o quê. É mais um uma pretinho que é. tá montando uma ONG. Né? Fora dos bastidores, eu conto Sim, como é que minha sim. mãe dizia isso. Minha mãe é chamada de nego à toa. Né? Nego à toa que não quer trabalhar. Então eu montei uma empresa porque eu estudei muito para chegar nesse lugar. Eu estudei muito para chegar nesse lugar e eu quero que as pessoas vão naquele lugar e entendam que ali é um lugar de gente que sabe muito, independente da cor dessas pessoas. E que os filhos delas não vão ser somente acolhidos, mas acolhidos e desenvolvidos. Outra coisa que tem naquele lugar, a gente não trabalha com voluntário. Olha, eu Entendi. causando na sociedade brasileira. Não, mas tá certo. Por que eu não trabalho com voluntário? Porque toda vez que eu falo a palavra voluntário, eu enxergo um necessitado. E quem sou eu na fila do pão para achar que alguém necessita de alguma coisa? Então a gente trabalha com estagiário. Qualquer um pode ser estagiário dentro daquele lugar. Qualquer um. Do coletor de lixo ao CEO de uma empresa. Porque quando eu me coloco na condição de estagiário, eu estou na condição de aprendiz. E é isso que eu sou nesse ali mundo. pra Estou para trocar, aprender. né? Estou para pra fazer aprender. assim. Então, quem quiser ir, está no Centro de Autismo. Única regra desse jogo é: você não pode abandonar em menos que 4 encontros. Por quê? Nós estamos falando de condicionamento operante. Nós estamos falando de comportamento humano. Quem não entende disso vai falar, você está condicionando pessoas. Somos todos condicionados, tá, gente? E eu estou sim condicionando para colocar ele numa vida melhor. Só que se você vai no primeiro, você vai achar estranho. No segundo, você vai falar, meu Deus. No terceiro, você vai falar, nossa, aquela criança já está melhor. No quarto, você vai falar, entendi porque ele usa essa metodologia. E aí um você vai sair de lá. É processo, um né? processo. E aí você vai sair de lá entendendo. Porque se você sair antes, você vai falar mal de mim. Bom, estamos chegando ao fim. Por quê, O que mais você tinha pra falar que de repente a gente brifou que eu não coloquei aqui? Convidar as pessoas para estar lá fazendo esse estágio com a gente, para que de fato, quando eles forem contratar, eles terem uma sensibilidade maior, não olhar para isso como um troféu, né? E vamos estar juntos. E como uma entrega, né? Entrega. Eu acho que pra você que acompanha a gente, que é empresário, empreendedor, independente da lei de cotas, né, se você sente essa necessidade no seu coração, sabendo que você tem uma devolutiva em relação a isso, de trabalho, chama o Fábio para conversar, né? Independente de qualquer coisa, acho que vale a pena um bate-papo. Se você conhece alguma outra empresa, algum colega seu, também vale a conversa para de repente trazer para dentro do seu time uma pessoa autista que vai trabalhar e vai Ganhar pelo somar, trabalho. vai ganhar e vai somar junto aí com o seu time. E para você que é um simpatizante da causa, quer aprender mais, quer saber, dá para ser estagiário
lá no Centro do Autista Sim, também, para poder super conhecer é. um pouquinho mais Super é, e lá sobre é bem essa legal. Você vai realidade. rir o tempo todo, o café eu garanto. Você quer encerrar? Bom, falamos hoje aqui com empresário, né? Porque Sou fundador de uma empresário, empresa, a favela né? venceu, é isso aí, a favela venceu. favela Vamos deixar venceu. registrado, a favela venceu. Pedagogo, psicopedagogo, analista Do comportamento. do comportamento humano, meu irmão de vida. É sempre uma honra estar contigo, por tudo que a gente viveu junto e que a gente vive até hoje, né? Muito obrigado, Fábio, pela sua presença. Obrigado demais por estar comigo nessa vida e por estar aqui dividindo seu conhecimento com todo mundo. Então, contratem autistas, por que não? Né? Vamos abrir o coração e a mente para conhecer novas frentes e novas possibilidades da nossa vida. Obrigado. Só tem um risco, né, nesse jogo. Hum. Se você conviver com um autista uma vez, você não vai querer deixar de viver com esse cara. Porque se eu sou o que sou hoje, foi o autismo que me transformou. Que legal. Muito bem. Obrigado, tá? Conta sempre com a gente. Feito. Queridos, muito obrigado. Então, esse é o programa, né, falando aí sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Óbvio que essa discussão não é pra gente ter apenas hoje, mas hoje de maneira especial. Então, obrigado pela sua participação. Compartilhe aí com seus amigos, que isso vale a pena. Vamos colocar essa informação no ar. E até semana que vem, às 21 horas, aqui pro próximo episódio do Podcast. Valeu! Até semana que vem. Obrigado. Gratidão.